das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Parafraseando esse texto, o livro de Lucas, do autor Lucas, o capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluia. E versículo de número 4. Amém? Amém. Diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que o barco ia quase a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca do peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Eu vou repetir isso daqui, a parte B. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Permaneça com a Bíblia aberta, coloca na cadeira, com a Bíblia aberta. Inclina sua cabeça. Pai, eu te exalto nesse momento, nessa noite. E mais uma vez eu te peço graça e misericórdia para conduzir o teu povo ao céu e para ministrar a tua palavra. Que neste momento qualquer impedimento venha cair por terra. E que o Senhor venha crescer, que eu venha diminuir nessa noite. Fala conosco e fica conosco. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Pode sentar, aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Deus fiel. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, eu estou muito gripado. Mas Deus vai ter graça aqui nessa noite, amém? Irmão, se você puder dar um pouco de agudo aqui, isso vai me ajudar bastante. Eu te dou um beijo depois. Esse bom gordo. Amém. Irmão, falar do profeta Isaías é algo muito poderoso. E para eu falar de Jesus, amém, tá bom, tá ótimo. E para eu falar de Jesus, não tem como não falar sem passar pelo profeta Isaías. Porque o profeta Isaías é aquele que é o precursor da vida de Jesus. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, é Isaías que vai relatar para nós e vai falar que daqui a 700 anos vai nascer de uma virgem que vai salvar a humanidade. E é muito engraçado que quando a gente começa a abrir a Bíblia aqui no livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 40, a gente vê um Deus furioso, a gente vê um Deus cólera, a gente vê um Deus com raiva, indignado pelo pecado da humanidade. Então, até o capítulo 6, propriamente, você vai ouvir um monte de ai. Até o capítulo 6 você vai ver Isaías falando: ai dos que bebem, ai dos que se prostituem, ai dos que cometem uma mentira, ai dos idólatras, ai desses pecadores, ai dos miseráveis, ai desses homens que só cometem a mentira e o pecado. Até o capítulo 6 você vê Isaías falando: ai dos que bebem, ai dos pecadores. Mas quando chega no capítulo 6, ele está apontando o dedo para o Oriente, para o Ocidente, para os quadrantes da Terra. Ai de você, ai de você. E ele vai apontando, até que o dedo dele dá uma meia-lua e ele aponta para ele mesmo: ai de mim que vou perecendo. Ou seja, ele até então ele estava julgando os outros: ai de você que bebe, ai de você que se prostitui, ai de você que pega. Mas ele vira o dedo e fala: ai de mim, porque sou um pecador de lábios impuros. Então no capítulo 6 você já começa a ver a revelação. No capítulo 6 propriamente, que ele fala do rei que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins estavam acima de Deus. A pergunta que eu faço para essa igreja: existe alguma coisa acima de Deus? Não, mas Isaías está falando que existe algo acima de Deus, que são os serafins. E a atmosfera de glória é tão grande que para eles sobrevoar acima de Deus, eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os ossos. Então só existe um ser
acima de Deus, que são os serafins. Porque para ficar acima de Deus, você tem que adorar o nome dele. Duas pessoas entenderam. Para você ficar acima de Deus, você tem que adorar o nome dele. Então você quer receber algo da parte de Deus? Faça aquilo que ninguém faz. Porque se você fizer aquilo que ninguém faz, Deus vai te colocar no lugar que Ele nunca colocou ninguém. É Isaías que vai falar. E o que meu coração fica alegre, apóstola Luciane, é que ele vai: ai de você pecador, ai de você que bebe, ai de você que se prostitui. E parece um Deus irado. E quando chega Isaías capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, quando chega no capítulo 39, Deus para de falar ai. Deus para de maldizer as pessoas. E Deus para de ficar irado. Até o capítulo 40 a gente procura um Deus, a gente percebe um Deus irado. Mas as pessoas foram se arrependendo de uma tal forma, e o Espírito de Deus estava falando das pessoas de uma tal forma, que Deus olhou para Isaías e falou: Isaías, eu vou parar de julgar esse pessoal, porque eu vejo que há um pessoal ali que me adora. Aleluia, Jesus. Eu vejo que há um pessoal que tem força de me clamar no deserto. Então no capítulo 40 até o último você vê um Deus amoroso. Você vê já no capítulo 41 ele lançando uma promessa. E se você é crente aqui para receber, pode levantar a mão e receber. Ele vira para as pessoas e fala assim, Isaías capítulo 41: quando passares pelas águas, quando passarem pelas águas, as águas não te afogarão. Glória a Deus, aleluias. Só que a loucura é tão grande que é fácil passar pela água e você não se afogar. Quem aqui já se afogou? Levanta a mão. Quem já se afogou? Os que não levantam a mão é tudo hipócrita, né? Sabe quando você está no chuveiro, que aquela água, você se afoga no chuveiro, você toma uma água que era para descer para um lugar e desce e sai pelo nariz, você se afogou. Todo mundo já passou por isso, amém? Já. Então quem já se afogou aqui? Então é fácil receber essa promessa, né? Quando passarem pelas águas, as águas não te afogarão. Só que daqui a pouco vem uma promessa de que só pentecostal maluco vai receber. Ele fala: quando passares pelo fogo. Glória a Deus, aleluia. Primeiro era nas águas, é fácil receber. Mas quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em você. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus começa a fazer promessas absurdas. Aí ele vai no capítulo 49 de Isaías. Ele fala: poderia uma mãe esquecer do seu filho que cria desde o ventre? Mas, todavia, se esta mãe esquecer de você, eu jamais vou me esquecer de você. Isaías capítulo 64 diz: nunca se ouviu, nem com os ouvidos, nem com os olhos se viram, nem com o coração sentiu, o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Então essa é uma promessa de louco. Aí ele vem e parte no capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque quando eu opero, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Quando eu opero, nada pode parar minhas mãos, porque eu sou Deus, o Santo de Israel e o Deus Salvador. Glória a Deus, aleluias. Amém até aqui? Amém até aqui? Amém. Aleluias. E você vê Isaías falando. E por que eu falo de Isaías? Porque Isaías que fala de Jesus. No começo do livro de Isaías, ele fala de Jesus. Lembra daquele versículo que parece um poema? Eis que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Vou repetir: eis que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. O que Isaías está falando? Você já parou para pensar? Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele está falando de duas personalidades de Jesus. Pergunte: quais são essas, evangelista? A primeira personalidade é o Jesus homem, é o menino que nasce. E a segunda personalidade é o Cristo, é aquele que não nasce, é aquele que é dado. Você não entendeu? Forte, Jesus. Eu vou desenhar. O menino que Isaías está falando chama-se Jesus. Mas o filho que Jesus está narrando, que Isaías está narrando, chama-se o Cristo. Então naquela época não chamava-se Jesus Cristo, era Jesus o Cristo. Não era João Batista, era João o Batista, é aquele que batizava. Então Isaías está falando: Jesus tem duas personalidades, o menino e o filho. Vocês entenderam? Amém? Se você não entendeu, eu vou desenhar mais ainda. Imagina você que tem um homem sentado na beira de um poço, que o poço chama Poço de Jacó.
E ele está cansado da viagem, ele está suado. Daqui a pouco vem uma mulher pedir água, tirar água do poço. E Jesus ali suando, porque estava cansado, olha para aquela mulher e fala assim: mulher, dá um pouco dessa água. Quem fala é o menino que sente fome, é o menino que sente sede, é o menino que sente cansaço. Então ele fala: dá um pouco dessa água para mim beber. A mulher, todo sendo um homem judeu, pede água aos amigos, sou uma mulher samaritana. Daqui a pouco o menino sai de cena e entra o filho. O filho levanta e fala assim: ah, se tu soubesse quem fala contigo. Glória a Deus, aleluia. Não entendeu ainda, não entendeu ainda? Imagina só, Jesus está no barco, no meio do mar, e a Bíblia diz, o escritor de João diz assim, ó: Jesus está dormindo porque ele está cansado. Ele está o quê? Cansado. Quem está cansado é o menino. O menino está cansado. Ele está cansado porque ele orou a madrugada inteira. Então, no que ele está cansado ali no barco, no meio do mar, é o menino. Só que dias depois, ele estava orando, estava pregando no topo de um monte. No topo de um monte, os fariseus de um lado e os discípulos do outro. E lá embaixo tinha um monte de pecador. Lá embaixo lá. E os fariseus falam assim: ó, pecador, não sobe aqui não. E para você subir, você tem que ser santo. Você tem que se consagrar. Você tem que jejuar. Então fica aí embaixo. Só que o menino que estava cansado há dias atrás, ele se levanta ali no meio da multidão e não é mais o menino, agora é o filho. Ele levanta os braços e fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vos aliviarei. Forte. Entendeu? Amém? Glória a Deus. É Isaías, igreja. É Isaías que vai falar: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e colocarão o nome dele de Emã. Que significa Deus conosco. Então Deus está com você, amém? Então Emanuel significa Deus conosco. O que é Deus conosco? O que é Deus conosco? Irmão, vem cá, me ajuda aqui. Você vai ser meu ator aqui. Fica aqui desse lado aqui, ó. Vira pra mim. Pra cá, isso. O que é Deus conosco, igreja? Vem mais pra cá. Deus conosco é o seguinte: Deus vem aqui com a mão direita, como diz Isaías capítulo 41, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Ele vem na mão aqui, ó, de você e fala assim: ó, eu estou com você. Isso é Deus conosco. Então, traduzindo, você vai para frente, você vai para a escola, vai para a escola. Deus vai com você. Glória a Deus, aleluia. Vai para trás. Deus vai com você também. Vai para o trabalho, vai. Deus está indo com você também. Glória a Deus, aleluia. Valeu, irmão, obrigado, tá? Só que daqui a pouco vem uma loucura, apóstolo. Por quê? Porque Deus é conosco. Então ele está do lado de fora e toma na mão direita, não foi? Não foi isso que Isaías falou? Eu te tomo pela tua mão direita. Aí vem o apóstolo Paulo para enlouquecer de vez. Quem tem Bíblia? 1 Coríntios 6:19. Rápido. Tu vai me ajudar aqui. 1 Coríntios 6:19. Quem que é boa de Bíblia aqui? Primeiro, só para você entender, irmão, tá? Fica aqui, na fiação. Só para você entender, Deus é conosco, né? Ele está do lado de fora. Ele pega na tua mão direita. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 6:19. Encontrou? Leia aqui para a igreja. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É forte, 3 Jesus. pessoas entenderam, mas eu vou traduzir, tá? Primeiro, Deus é Deus conosco. Ele segura na tua mão, mas ele está do lado de fora. Aí vem o apóstolo Paulo falando: não, Deus não é mais Deus conosco. Vós não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de vocês. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas se você não der glória aqui, nunca mais você vai dar glória na vida, pelo amor de Deus. Deus habita dentro de você. Não é mais Deus conosco, é dentro de você. Aleluia. É mais ou menos: você vai para a escola, Deus te carrega no colo. Você vai para o trabalho, Deus te carrega no colo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Se você está sentindo, dá um grito de glória a Deus em nome de Jesus. Agora eu entro na mensagem, Lucas capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa, né? Só que uns dias antes eu tenho que relatar para vocês que o mesmo profeta Isaías, que relatava 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos depois, a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 4, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Lucas capítulo 4, versículo
31, eu não vou ler, eu só quero que você visualize para você entender. Lucas capítulo 4, versículo 31. Aqui vai dizer que Jesus expulsa um endemoniado dentro do templo. Por quê? Porque Jesus ele entrou dentro do templo e no que ele sentou ali na cadeira, alguém deu uma oportunidade para ele. É só você ver, você vai entender. Jesus, você tem a oportunidade aqui, nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite. E Jesus, ele vai e abre no livro do profeta Isaías. Ele fala assim, ó, eu quero ler algo com vocês. Só que naquela época não tinha capítulo. Então eles dão um rolo de pergaminho ou de papiro para ele. Ele pega aquele rolo, coloca em cima de um púlpito, de uma tribuna e começa a ler. No que ele começa a ler, a palavra é muito forte. Ele fala assim, eis que o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e para visitar quem está oprimido. Ele começa a falar o que Isaías falou 700 anos. Eis que o Espírito me ungiu para dar vista aos cegos. E ele vai entrando. Ele está dentro do templo, igreja. Dentro do templo, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Daqui a pouco, um menino ele se manifesta endemoniado. Ele estava endemoniado. E Jesus fala assim, manda chamar, coloca aqui na minha frente. E o menino se debatendo para lá e para cá endemoniado. Jesus olha para o menino. Quando Jesus olha para o menino, o demônio sai da boca dele e começa a falar com Jesus. E começa a falar assim, que tenho eu contigo, filho de Davi? O Senhor já veio destruir a gente? Não, você não entendeu. É forte. O demônio olhou para Jesus e falou assim, que eu tenho com você, filho de Davi? Por acaso o Senhor já veio destruir a gente? Aleluia. Então imagina o demônio fazendo assim com a cabeça, se protegendo. E Jesus, a Bíblia diz que ele falou, calado, e sai, espírito imundo. Calado, não fala nada, porque o diabo não tem voz na sua vida. Glória a Deus. Satanás não tem boca na sua vida. Se você acha que o diabo manda alguma coisa, ele não manda nada na sua vida. Glória a Deus. Lucas 10 e 19. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inferno. Glória a Deus, aleluia. Não tem nenhum na sua vida. Um dia desse, estava eu no culto, levantou uma profeta para profetizar na nossa vida e falou, eis que o leão está na sua vida. O leão está à torta direita, bramando contra a sua vida. Eu falei, ai, depois no final, minha irmã, que leão é esse? Ela falou, Satanás. Eu falei, quem disse que o diabo é o leão? Ela falou, não, mas não é, não, a Bíblia diz. Eu falei, quem disse que Satanás é o leão? Peguei e mostrei na Bíblia, em Pedro. A Bíblia diz assim, ó, Satanás está ao seu redor, bramando como um leão. Não, duas pessoas dizendo, ele brama como um leão, mas ele não é um leão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. E Jesus vai indo. E Pedro fala assim, Jesus, vamos almoçar em casa? Vamos almoçar em casa, vamos almoçar na sua casa. E vai lá. E Pedro vai almoçar na casa, Jesus vai almoçar na casa de Pedro. Quando chega ali na casa de Pedro, não tem almoço. Por quê? Porque a sogra de Pedro estava doente. Ela estava o quê, igreja? Doente. Estava doente, com febre, quase morrendo, que era uma febre quase para a morte mesmo. E Jesus fala assim, você está o quê, filha? Estou doente. Diz a Bíblia que Jesus fez assim com ela, assim, a Bíblia que diz, olha, fez assim, se não posso levantar, por favor. Vai fazer o almoço. É forte, Jesus, aleluia. Eu entendi, Deus. Eu amo pregar para pessoas inteligentes. A Bíblia diz que ela Eita, Jesus. vai fazer o almoço porque você está curada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Forte. Você é forte. Aí ele sai ali daquela casa, só que os discípulos precisam trabalhar, e Pedro vai trabalhar. Pedro vai o quê? Trabalhar. Ele era o quê? Pescador. Aí ele fica lá, pescando. Imagina só, você pescando e não tem peixe, não vem peixe. Você tenta e não vem nada, e você precisa para levar comida para sua casa. E diz a Bíblia que a multidão era tanta no Jesus, que Jesus não conseguia andar direito. Jesus falou à multidão, fica aí, por favor, porque eu quero ir no monte orar, eu preciso pelo menos orar. Ou seja, Jesus é o Deus do milagre, ele ora. E tem gente que está na igreja que não consegue orar 10 minutos de joelho. E Jesus, que é o Deus, ele ora. E eu preciso orar. Daqui a pouco ele volta, a multidão vai apertando ele. E Jesus ali, vamos na multidão. Daqui a pouco ele chega ali, perto do mar da Galileia. Mar da onde, igreja? Da Galileia. Mar da Galileia. E ele vê Pedro, ele vê João, ele vê Tiago, ele vê André, tentando pescar aqueles peixes ali, tentando apanhar um pouco de peixe para levar para casa. E Jesus olha aquela cena ali, ele olha, a Bíblia diz que quando ele olha, ele fala, multidão, fica aqui, senta aqui, porque eu vou ensinar para vocês. O que ele estava ensinando, ele chega para Pedro e fala, Pedro, o que está acontecendo? E Pedro fala assim, Jesus, eu passei aí, ó, a madrugada inteira tentando, e não vem um peixe. Eu tento, eu
eu jogo a vara, eu jogo as redes, mas não vem um peixe. O que vinha? Pedaços de madeira, pedaços de concreto, não sei, pedaços de conchas do meio do mar, mas nada de vir o peixe. Daqui a pouco Jesus fala assim, não veio o peixe? Então vem cá, pega essas redes aqui. E fala assim, Pedro, agora eu quero que você pegue essas redes e joga naquele outro lado ali do mar. No outro lado do mar? Sim, no outro lado do mar. Diz a Bíblia, agora eu quero ler com vocês. Diz a Bíblia que, e quando acabou de falar, respondendo Simão disse, mestre. O que Simão falou para Jesus? Mestre. Simão, para quem não sabe, é Pedro. Pedro fala assim, Jesus, ele não chama de Jesus, ele chama de mestre. Por quê? Jesus falou assim, joga aquelas redes ali, porque vai vir peixe. Aí Pedro fala assim, Senhor, mas eu passei a madrugada inteira. Mestre, mas mesmo assim, segundo a tua palavra, eu irei jogar. Ou seja, ele fala, mestre, o Senhor é meu mestre. Segundo a tua palavra, eu confio, eu acredito. Mesmo que esteja difícil, mas o Senhor é meu Deus, mestre. aleluias. Mesmo que eu não consiga apanhar peixe, mas o Senhor é meu mestre. Mestre, segundo a tua palavra eu vou jogar. E diz a Bíblia que ele jogou. E veio tanto peixe, meu querido, tanto peixe, que as redes não se conteram e rasgaram. Porque era muito peixe. Porque quando Deus quer fazer um milagre, tem pessoas que pensam que Deus faz pela metade. É dessa maneira, Jesus, aleluia. Deus faz a obra completa. Então você veio aqui nessa noite achando que Deus vai fazer só evangelista, apóstolo. Eu pedi 10 coisas para Deus, mas se Deus me der 2, tá bom, não, você pediu 10, Deus vai te dar as 10. Porque Ele Glória a Deus, aleluia. Ele faz a obra completa. Vai vir pesca maravilhosa para a tua vida nessa noite. Eu creio, Jesus, aleluia. A pesca maravilhosa vai vir em todas as áreas da sua vida. Eu creio, Pai. A pesca maravilhosa está aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem acredita? Eu Glória creio. a Deus. As pessoas olharão para você e não o reconhecerão. Olham para você e falam, o que você tem de diferente? Por que a sua voz está diferente? Por que o seu olhar está diferente? Por que o seu andar está diferente? Você vai olhar para a pessoa e falar assim, porque meu Deus me deu uma pesca maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Os demônios não conseguiram te alcançar. Se levantarem um demônio contra você, ele vai sair por você. Se ele chegar por um caminho, ele vai fugir de você por 7 caminhos. Se levantarem 11.000 demônios contra a sua vida, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, mas você não pode ser atingido. E diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Deus céu. Será que você acredita, meu irmão? A glória da última casa, da segunda casa, será muito maior do que a primeira. Aleluia. E aqui no último versículo que eu li com vocês, Jesus olha para Pedro e fala assim, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes. Tu serás pescador de homens. Glória a Deus, aleluia. Pedro pregou 3.000 sermões. E cadê as aulas? Veio o Espírito Santo para ele, pregou um sermão, veio 3.000 aulas. Porque quando o Espírito Santo está no negócio, Aleluia! as coisas tendem a acontecer melhor. Quando o Espírito Santo está. E Jesus lança uma promessa, tu serás pescador de homens. Irmão, a pergunta que eu faço para essa igreja é, tem homem mais problemático do que Pedro? Deus. Teve homem mais problemático que deixou Pedro em saias justas e diversas vezes? Não. Era Pedrão que andava com a espada. E Jesus nunca pediu para ele tirar a espada. E tem gente que se converte, no outro dia você pede para ele tirar as coisas. Eu quero que você tire o brinco, eu quero que você tire isso. E Pedro ficou 3 anos e meio, nunca Jesus pediu para ele tirar a espada. Sabe por quê? Não adianta nada tirar a espada da cintura e não tirar do coração. Dia desses, depois da pesca, Jesus estava pregando. Tá muito bom pregar aqui, né? A igreja é muito inteligente. Glória a Deus. Jesus estava pregando e ele olha para os discípulos assim, o apóstolo, e fala assim, quem diz vocês que eu sou? Ou quem diz os homens aí que falam que eu sou? Alguém pede a oportunidade, apóstolo, fala assim, uns dizem que o Senhor é Elias. Aí a gente fala assim, eu quero o outro ali agora. Aí o outro levanta e fala assim, mas também tem pessoas que falam que o Senhor é Jeremias. Aí ele olha e fala assim, e você, Simão, Pedro, o que você diz que eu sou? Aí Pedro olha para ele e fala assim,
Para eu falar, não é oportunidade? É a sua oportunidade. Mas peraí, dias antes, Jesus tinha chamado Pedro de diabo. O Senhor te repreenda, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Chamou ele de que, igreja? Satanás. De Satanás. Imagina só o seu mestre te chamar de diabo, como que você ia sentir? Só que dias depois, Pedro estava tão traumatizado, Daniel. Ele falou assim, eu posso falar mesmo, mas eu só falo besteira. Eu não penso para falar. Eu falo mais do que a boca. E Jesus fala assim, quem você diz que eu sou? Aí Simão toma a palavra e fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Ah, eu sou o quê? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim, vem cá, me ajuda aqui de novo. Vem cá. Se você é aluno aqui hoje, né? Jesus olha para ele e fala assim, a partir dessa revelação, porque não foi carne que te revelaste, mas quem te revelou foi meu Pai que estás no céu. Então agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Assim já é bonito, né? Agora eu vou falar para você entender o que Jesus realmente estava falando para Pedro. A palavra Pedro, tem muitas pessoas que pensam que significa pedra. Então Jesus, Pedro, você é rocha, você é pedrão. E a palavra Pedro não significa pedra, significa pequena pedra, pedra esmiuçada, poeira de pedra. Qualquer vento leva. E Jesus está falando assim, ó, tu és uma pequena pedra que não presta para nada. Com todo respeito, Pedro está falando para Pedro, Pedro, tu és uma pequena pedra que não presta para nada. Se vir uma poeira de pedra aqui, vai te levar e não sobra nada de você. Mas sobre esta rocha, vou repetir. Tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha. Glória a Deus, aleluia. Calma. Vou voltar aqui. Tu és uma pequena pedra que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Não, vou voltar aqui. 3 pessoas entenderam. Pedro, tu és uma pequena pedra. Ninguém dá valor para você. Eles te olham com aquela espada ali e você só fala besteira porque eu te peguei na beira da peça. Eu te peguei na beira do mar, ou seja, você não vale nada para ninguém. Então por isso que eu estou falando que tu vai ser uma pequena pedra. Mas sobre esta rocha que sou eu vou edificar você, a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o dono da igreja. Vai lá. Deus fiel. Glória a Deus. Noiva do Cordeiro, 5 partisanos da nossa fé. A pedra viva, que está viva até hoje, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está sobre a sua vida. Ei, talvez olhar para você e desacreditar de você, igual a irmã contou o testemunho, porque Deus é fiel, porque Deus tem promessas, e quem tem promessa não morre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então talvez nessa igreja, nessa noite, você talvez seja só um Pedro, uma pequena pedra. Mas Jesus vai lapidar aqui nessa noite. Glória a Deus, Sobre a palavra dele, aleluia. você vai jogar as redes e vai ver uma quantidade de peixes enormes. Vai ver uma quantidade de peixes na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Talvez você tenha uma doença incurável. O Senhor vai te curar nessa noite. Sabe o que eu quero nessa noite? Pergunte o quê? Eu só quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Não o Jesus da religião. Não o que te ensinaram. Jesus truculento, vingativo, qualquer coisa te coloca no inferno. Não. Aquele que falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. É aquele que olhou para uma mulher prostituta e falou assim, eu te perdoo, vá e não peques mais, eu não te condeno. Aquela mulher que foi beijar os pés de Jesus, alguém falou assim, ó, é prostituta, mas o que ela fez vocês não fizeram por mim. Eita Jesus, aleluia. Você quer conhecer Jesus essa noite? Oh Jesus, amém. Mas vamos te fazer conhecer Jesus. Talvez você olhe para uma pessoa fraca, que perdeu tudo na vida, e você acha que essa pessoa é uma desgraçada, ela não merece, ela tem a mente fraca. Irmão, dia desse eu recebi um telefonema de uma amiga, me ligou e falou, Alan, você está ocupado? Eu falei, o que aconteceu? Tem como você orar pelo meu tio avô? Eu falei, por quê?
E ela falou assim, porque ele era casado caminhoneiro. E como caminhoneiro, ele não dá atenção para a mulher. A mulher olhou para ele e falou assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais, porque eu queria você presente, você não está presente. E ele sempre foi da igreja, homem temente, fiel a Deus, dizimista, ofertante, tomava Santa Ceia, batizado, pregava, falava línguas estranhas. E a mulher falou, não quero mais nada com você. Daqui a pouco, terminou o matrimônio, terminou o relacionamento. E esse mesmo homem falou assim, eu vou beber. E ele pegou e comprou uma bebida, não me falou não, ele comprou e foi beber, ficou bêbado. No que ele ficou bêbado, imagina, você criado na igreja, em um momento de fraqueza ele ficou bêbado. Pegou o caminhão e partiu para a estrada. No que ele partiu para a estrada, ele matou uma pessoa. Uma pessoa veio a óbito. Essa pessoa veio a óbito, ou seja, estragou a vida dele. Hoje ele está respondendo judicialmente, perdeu a mulher, os filhos não querem mais saber de nada, e ele está na sarjeta. Ele perdeu tudo por causa de uma atitude. Por quê? Porque o diabo é sujo. Talvez ele vai te pegar naquilo que você menos imagina. E é isso, ele vai tentar destruir a sua vida. Mas a palavra profética para você é hoje: o Satanás não tem poder contra a sua vida. Aleluia! O mais valente chegou aqui nessa noite. Tem um apóstolo Paulo, já estou terminando já. Tem um apóstolo Paulo falando assim: Senhor, eu sou um desgraçado, eu não valho nada, eu estou com um espinho na carne. E é como se o Satanás viesse, batesse na minha cara e me jogasse no chão. E Deus fala assim: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aleluia! Tem Jó, perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu animal, perdeu casa, perdeu amigo, perdeu esposa. Imagina você perder tudo e contrair uma lepra, uma doença. E você só tem uma coisa, um carro de telha para se coçar. E a mulher fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre, rapaz. E lá na direita os amigos falam assim: ó, tá com o pecado escondido. Imagina você